Essa presidência solicita aos nobres vereadores que registrem presença. Eu troco o horário. Esta presidência solicita aos nobres vereadores que registrem presença. Doutor Anderson. Havendo o número regimental, esta presidência dá por iniciada a discussão e votação da matéria da ordem do dia. Item 1 da pauta. Item 1 da pauta foi prejudicado pela apresentação de emendas. Existe matéria para ser lida. Matéria a ser lida para leitura, o secretário Jorge de Freitas. O item já é o item. Não pode. A sessão está suspensa por 1 minuto. Para a leitura da matéria, primeiro secretário Jorge de Freitas. Requerimento. Requeremos, com fundamento na letra B do inciso 1 do artigo 92 do Regimento Interno desta Câmara Municipal de Limeira, que o projeto de lei número 101/2018, de autoria do vereador Estevão Nogueira, que dispõe sobre a inclusão em locais de frequência infantil, placa, referente à denúncia de crime de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e da outras providências, deverá tramitar sob o regime de urgência especial, conforme dispõe o artigo 190 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. Justificativa.
Projeto de Lei 101/2018, de autoria do vereador Estevão Nogueira, que dispõe sobre a inclusão em locais de frequência infantil placas referente à denúncia de crime de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e da outras providências, necessita de regime especial de tramitação, pois é matéria de relevante interesse público, razão pela qual requer aprovação célere por parte dos nobres membros vereadores desta egrégia Casa de Leis, vestindo assim perfeitamente a hipótese plenacionada no artigo 191 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Plenário Vitório Bertolã, aos 8 de abril de 2019, segue assinado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... tem que falar os nomes? Segue assinado pelos seguintes vereadores: Toninho Franco, Mirdo Lanche, Cleiton Silva, Darcy Reis de Souza, Érica Tanque, Estevão Nogueira, Helder do Táxi, Jorge de Freitas, Lu Bogo, Marco Antônio Xavier, Newton César dos Santos, Dr. Rafael Camargo, Sidney Pascotto. O requerimento está formalmente em ordem e não comporta discussão. Apenas encaminhamento de voto pelas lideranças. Não havendo, coloco o requerimento em votação. Senhor presidente, nós vamos votar o regime de urgência ou... Eu não entendi. Nós vamos votar o regime de urgência. Regime de urgência. Do requerimento. O painel está aberto para votação do regime de urgência. A votação está encerrada. O requerimento de urgência especial foi aprovado por 16 votos favoráveis e 2 votos contrários. No meio, o relator especial, o nobre vereador, Dr. Rafael Camargo. E a sessão está suspensa por 30 minutos para Questão elaboração. de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Zé D'Amix. Senhor presidente, nobres colegas, por presente eu faço o requerimento para que seja suspenso o intervalo de 30 minutos. Obrigado, senhor presidente. O requerimento do vereador Zé D'Amix precisa da anuência dos líderes. Vereador Toninho Franco. Sim, presidente. Vereador Marco Xavier. Sim, presidente. Vereador Zé D'Amix. Sim, presidente. Conforme deliberação dos líderes, está suspenso o intervalo regimental de 30 minutos. Ao primeiro secretário para a leitura da matéria. Leitura do parecer especial. Egrégio plenário da Câmara Municipal de Limeira. Parecer. A sessão está suspensa por 1 minuto. Existe um parecer para a leitura, senhor presidente? Leitura do parecer, vereador, primeiro secretário Jorge de Freitas. Egrégio plenário da Câmara Municipal de Limeira. Parecer. Processo 2400/18. Interessado, vereador Estevão Nogueira. Assunto, projeto de lei 101/2018, que dispõe sobre a inclusão em locais de frequência infantil
placa referente à denúncia de crime de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e da outras providências. Emenda número 22, protocolada sobre o número 1849/2019. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Limeira, relatório especial. Nobres colegas, no uso e desempenho de minhas funções legais e regimentais, procedi ao exame da presente emenda em epígrafe e a matéria pode prosperar, sendo legal e constitucional. É o meu parecer favorável para ser devidamente conhecido e analisado pelos demais excelentíssimos senhores vereadores desta excelsa Câmara Municipal de Limeira. Plenário vereador Vitório Bortolã, aos 8 dias do mês de abril do ano de 2019. Vereador Dr. Rafael Camargo, relator especial. O parecer. Após a leitura do parecer, o projeto está apto para ir à votação. Projeto de lei número 101/18, de autoria do nobre vereador Estevão Nogueira, que dispõe sobre a inclusão em locais de frequência infantil placa referente à denúncia de crime de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e da outras providências. O projeto contém 2 emendas e uma subemenda e os pareceres das comissões são favoráveis. Está em discussão a subemenda número 1/18, a emenda número 175, protocolada sobre o número 6.188/18, de autoria da Comissão de Direitos Humanos, que modifica a redação do artigo 3º do projeto de lei 101/18. Algum vereador deseja discutir? Eu quero discutir, senhor presidente. Para a discussão, o vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, pelo presente, rapidamente, essa subemenda à emenda é que a emenda que foi colocada no artigo 3º dizia que a placa é assim: abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes são crimes, denuncie. Aí colocava o DISC 100 ou o DISC 181. E aí, conversando na Comissão de Direitos Humanos, nós decidimos fazer essa subemenda, colocando na placa que a denúncia é anônima. Porque a Amanda, né, que eu pedi para fazer o estudo técnico, e daí a Amanda, porque nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas, inclusive o Éder falou aqui, não denuncia até mesmo por medo. Então, para colocar que essa denúncia é anônima, onde a pessoa que fizer a denúncia contra o abuso dessas crianças, ela não vai ser identificada. Então, a comissão, inclusive o vereador Estevão fazia parte da comissão do ano passado, da gestão passada, da Direitos Humanos, até concordou e falou que seria até interessante. Então, eu, como relator do projeto, decidi colocar essa subemenda à emenda para que ficasse claro que a denúncia é anônima. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Eu desejo discutir, Para presidente. discutir a subemenda, a emenda 175, o vereador Estevão Nogueira. Boa noite, presidente, nobres pares, público que nos acompanha e o público que nos acompanha também pelas redes sociais. Até para que nós tenhamos certa agilidade, eu já vou discorrer sobre as demais emendas, dizer que é gostoso quando nós fazemos um projeto a várias mãos,
com vários olhares, e eu agradeço aqui a todos os vereadores, vereador Cleiton, a consultora técnica Amanda, que nos alertou sobre essa questão da denúncia anônima, a vereadora Constância, que também incluiu uma emenda, e que eu vejo que é uma emenda boa para o projeto. Gosto desse tipo de projeto, quando é feito a várias mãos, e é um projeto construtivo. Então, para agilizar o processo, eu gostaria de solicitar o voto favorável a todas as emendas nesse projeto. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Eu desejo, senhor presidente. Para discutir a subemenda 1/18, a emenda 175, vereador Newton Santos. Boa noite a todos. Eu me levanto para parabenizar o vereador Estevão e todos os vereadores que contribuíram para que o projeto chegasse até o plenário e tivesse condição de ser votado. Acho muito bacana a presença de apoiadores aqui nesta noite, porque só assim as pessoas têm conhecimento do quanto é difícil você fazer algo virar lei na cidade, né? E de uma coisa tão óbvia, que todos nós discriminamos e incriminamos esta prática tão cruel que é a pedofilia. Quero parabenizar o vereador Estevão mais uma vez, os vereadores que contribuíram e toda a Igreja do Evangelho Quadrangular. Parabéns. Mais algum vereador deseja discutir a subemenda? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. Está aprovada a subemenda número 1/18, a emenda 175, protocolada sobre o número 6.188/18, por todos os vereadores presentes no plenário. Agora vamos discutir, está em discussão a emenda número 175/18, protocolada sobre o número 4.745/18, de autoria do vereador Estevão Nogueira, que modifica a redação do artigo 3º do projeto de lei 101/2018, com subemenda aprovada. Com subemenda aprovada. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação, e está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. Está aprovada a emenda 175/18, protocolada sobre o número 4.745/18, com a subemenda aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Está em discussão agora a emenda número 22/19, protocolada sobre o número 1849/19, de autoria da vereadora Constância Berbert Dutra, que acrescenta o inciso 5º no artigo 1º do projeto de lei 101/2018. O projeto de lei número 101/18 está... Não. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação, e o painel de votação está aberto. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. Está aprovada a emenda 22/19,
2019, protocolada sobre o número 1849/19, por todos os vereadores presentes no plenário. Está agora em discussão o projeto de lei 101/18, com as emendas e subemendas aprovadas. Algum vereador deseja discutir? Desejo, senhor presidente. Para discutir o projeto 101/18, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, me levanto e nem me atrevo a pedir o voto dos vereadores e vereadoras dessa casa ao projeto do vereador Estevão, porque tenho certeza que todos já o farão, mas me levanto para agradecer. Agradecer ao vereador Estevão por pensar em tantas crianças, e tenho bem noção disso, pois trabalho na área de violência contra a mulher, e muitas dessas mães, às vezes, procuram o gabinete, como tenho certeza que fazem com outras vereadoras dessa casa, em busca de uma orientação, um atendimento. E sexta-feira mesmo estava cuidando de um caso, mesmo no carro, conversando com a delegada por telefone, dando as orientações e obtendo as orientações necessárias para socorrer uma família. Então, aqui me levanto para agradecer, vereador Estevão, por engrossar as fileiras dessa luta tão importante contra esse ato que a gente não consegue muitas vezes narrar, mas que deve ser dito para que as pessoas entendam que é preciso realmente denunciar. É um projeto que com certeza vai atingir, vereador, pessoas que vão se sentir mais seguras, e principalmente sabendo que é anônimo, de poder tomar uma atitude de salvar vidas, salvar futuros, salvar famílias. Então, minha fala é de gratidão mesmo, vereador Estevão, e com certeza todos nós vamos acompanhá-lo na votação desse projeto. Muito obrigada. Para discutir o projeto, vereador Estevão Nogueira. Agora sim, senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha, para a discussão do projeto, na pessoa do Éder, gostaria de agradecer a todos que estão aqui, que vieram acompanhar a votação do projeto. Dizer sobre esse tema, vereadora, é algo que é espinhoso. Por diversas vezes, também fiquei um pouco arredio com relação ao tema, porque, de fato, é um tema espinhoso, que as pessoas não querem falar a respeito, porque causa, sim, uma má impressão quando você fala em abuso sexual de crianças. Já é aterrorizante com relação a adultos, quiçá com crianças. Crianças que a cada dia nós temos visto que já não tem nem parâmetros se é crianças novas ou crianças já adolescentes, já não existe mais para o agressor diferença alguma. Isso nos preocupa. E é um tema que todos nós precisamos falar. Porque se a pessoa de bem não falar e não defender essas pessoas que estão vulneráveis à agressão, à violência, quem vai falar por elas? Então, nós temos sim, com passo a passo, conscientizar as pessoas de que abuso de criança, de menor e de adolescente é crime. E precisa ser denunciado, e precisa ser falado, precisa ser exposto, não a criança,
mas o fato. Que as pessoas se conscientizem que, sim, devem denunciar, devem registrar boletim de ocorrência, devem procurar por ajuda psicológica, devem sim procurar por ajuda, seja na igreja, seja na delegacia, na DDM, seja onde for, essas pessoas precisam ser amparadas, e são crianças que precisam ser amparadas. São crianças. Eu fico cada vez assim mais solidário às crianças, porque eu tenho filho, eu fico imaginando o meu filho passando por um tipo de violência dessa. Algo que eu não quero que nenhuma outra criança passe por um constrangimento desse, não quero que nenhuma criança seja violentada. E não sofre só a criança, sofre a família, sofre as pessoas que estão ao redor. E olha que antagônico que é, né? Muitas das vezes, assim como o Éder disse, são pessoas da própria família que cometem esses atos aterrorizantes. Não tenho outra palavra para dizer. Então, eu creio que também não preciso pedir o voto favorável dos vereadores, porque eu sei que essa causa é uma causa importante, que nós devemos falar. E parece que é simples, né? Um projeto simples, a colocação de uma placa em locais em que há frequência infantil e, por consequência, de seus pais também. Mas não é. Não é simples, porque a pessoa, para ela tomar iniciativa, tomar a coragem de denunciar, passa-se por um processo. E enquanto ela não for instigada a denunciar, ela não vai denunciar. Por isso que, nesses pontos estratégicos, onde há a presença de crianças e de pais, e de responsáveis, e de tios, avós, é necessário que eles sejam alertados, que o problema existe, o problema está aí. Então, é um pequeno passo? Só que é um passo importante para a conscientização, é um passo importante para que as pessoas entendam que é necessário denunciar. Então, sei que o projeto será votado a favor. Eu peço desculpas se por algum momento os vereadores se sentiram coagidos com o pedido de urgência especial, mas eu acho que era necessário se votar hoje, o momento era hoje. Foi feito uso de uma tribuna, as pessoas estão aqui no plenário para acompanhar esse projeto. Eu achei que não é prática minha solicitar regime de urgência especial, mas eu achei importante que nós votássemos hoje. Eu entendo os vereadores que se posicionaram contra o regime de urgência especial, porque é sempre, sim, um pouco complicado votar regimes de urgência especial. Entendo perfeitamente e de maneira nenhuma quero dizer que não estão no direito. Estão sim no direito, mas eu acho que hoje é o momento certo para votarmos e engrossarmos essa luta contra a pedofilia. Pedofilia é crime. O pedófilo pode sim ser doente, mas o ato é crime. O ato é pecado. E nós estamos aqui contra o ato, não contra o criminoso. Somos contra o ato. E lógico que o criminoso deve ser penalizado, deve ser tratado, deve ser recuperado se há alguma chance de recuperação. Mas que possamos entender a importância que é denunciar. Disque 100, Disque 181, diga não à pedofilia. Fica aqui o meu registro, presidente, e peço voto favorável a todos os vereadores. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Eu gostaria, presidente. Eu gostaria. Para discutir o projeto, o vereador Vaguinho da Santa Luzia. Perdão.
Depois o doutor Rafael Camargo. Senhor presidente, eu vou ser breve no meu comentário. Eu gostaria de cumprimentar, parabenizar o vereador Estevão pela elaboração desse projeto e parabenizar por essa atitude. Nós discutimos, conversávamos ali no fundo que às vezes é necessário nós tocarmos em alguns pontos espinhosos, né? E falar de pedofilia é um assunto espinhoso que incomoda muita gente. Mas não podemos não podemos ser omissos, né? Eu votei não ao regime de urgência, porque não voto favorável a regimes de urgência nesta casa, uma postura que já adotei, mas quero já adiantar que votarei favorável ao projeto, porque acredito que ele deve realmente prosperar. Já estava, inclusive, ali ao fundo no intervalo, conversando com o pastor Éder, né, me inteirando mais sobre esse projeto e vendo uma forma também de lutar contra isso numa outra esfera. Parabéns, vereador Estevão. Eu acredito que é uma luta digna, né, e uma luta de todos os vereadores nesta casa. Diga não à pedofilia. Parabéns, vereador. Para discutir o projeto, o vereador doutor Rafael Camargo. Nobre colega Estevão, quero dizer a Vossa Excelência que, ao meu ver, urgência especial não é complicado. O que é complicado é tentar entender que existem pessoas que estupram e abusam criança. E, particularmente, a minha opinião, não sei se vai chocar ou não, mas é a minha opinião e só isso me importa, é que o país não adota medidas sérias. Eu queria saber, eu acho que a justiça dá o direito de ampla defesa, mas, na minha concepção, vereador, diferentemente de você, numa situação de assalto, numa situação de furto, numa situação de tráfico, entre outras situações, creio eu ser um pouco diferente de você abusar de uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 12, de uma criança. E enquanto a gente estiver passando a mão na cabeça, achando que não importa se via de direitos humanos ou não, eu queria saber se algum membro dos direitos humanos que defende, ou algum que defendeu um estuprador desse, deixaria dentro de casa pagiando o filho depois que reabilitou. Então, vereador, precisa começar a ter o país precisa começar a ter um pouco mais de responsabilidade e as punições serem mais severas, como castração química deve ser abordado, porque o manipulador, e eu como médico sei que no atendimento, e quem quiser tirar a dúvida é só ir numa casa de dependência química de mulheres, vai saber o que foi a vida dessas meninas, já desde criança sendo estuprada pelos amigos do irmão, pelos amigos do pai que chegava bêbado, do avô. Então, existem erros que, ao meu ver, não tem como voltar atrás, vereador. Posso até entender que vai ficar preso e aí mudar o sistema prisional para fazer com que quem está lá dentro trabalhe, não seja sustentado mais por nós aqui. Porque auxílio reclusão hoje, o familiar que está lá ganha mais do que o trabalhador que ganha salário mínimo. Então, esse tipo de crime, vereador, ao meu ver, não tem perdão. Você vai falar o que para o advogado depois que estuprou uma menina de 4, 5 anos? Arrombou o ânus e teve que depois levar para o centro cirúrgico? Fazer cirurgia, estourou o fundo de saco da vagina de uma criança de 12, 13 anos, tem que depois fazer cirurgia? E aí realmente é complicado escutar do sem vergonha, que é um problema mental, né? Porque quando o senhor tem uma insuficiência cardíaca, vereador, a gente faz um eco-doppler, a gente faz exame, a gente dosa o problema aí, a dimensão do problema. Agora, a mente,
cheio de manipulador que se passa por gente normal e por trás continua fazendo esse tipo de atrocidade. A internet também estimula muito vídeos eróticos e coisas sobre criança. Lógico que a inteligência da polícia está sempre investigando, mas a gente pede que o governo federal, isso não depende de nós, criem leis mais duras, porque é inadmissível o prejuízo, aceitar o prejuízo eterno de uma criança que foi estuprada, que foi violentada, que foi tirado dela uma das coisas, né? Não bastando o país que já não dá oportunidade de estudo na infância e cria o separatismo entre as classes, entre as cores, ainda vem uma criança que sofre de abuso sexual. E é um assunto difícil realmente, porque a mãe às vezes não denuncia o pai, porque o pai chega bêbado dentro de casa e ela tem medo de apanhar e morrer. Isso é comum depois que se torna público, a menina ou alguém comentar o medo que a mãe tinha, quando a mãe não sabe. Isso é super comum também a mãe saber, principalmente em lugares onde dorme o pai no meio das meninas, quando a casa é pequena, no meio dos filhos. Isso também é comum, vereador. E, infelizmente, o Brasil, com tanta natureza, com tanta coisa boa, ao invés da gente falar das grutas, das cavernas, das praias, da mata e de toda a beleza da riqueza que poderia ter sido explorada de forma consciente e profissional, a gente ainda tem os aviões vindo de pessoas aí para o Nordeste, para o Norte, fazer o turismo sexual, né? Pagar pela virgindade. Isso não é assunto de 1930, não, isso acontece muito. É só pegar o caminhão, o carro, rodar as rodovias aí. Isso na nossa cidade também. É só dar uma volta por aqui, porque quando se acha que o problema está no vizinho, está dentro da própria casa. Então, a gente espera que com esse cartaz, com esse anúncio, pelo menos faça as pessoas refletirem, né? Hoje está mais fácil de difundir e divulgar as mensagens e a ideia, e a gente, em pleno século XXI, tendo que falar para as pessoas, não estupre criança, não abuse de menor, mas é o que tem para hoje, né? País ainda em desenvolvimento, e tem o meu voto favorável. Obrigado, presidente. Para discutir o projeto, vereador Mir do Lanche. Me levanto apenas para parabenizar o vereador Estevão por esse abençoado projeto aí, que visa tentar conscientizar mais a população nessa atrocidade que o doutor Rafael falou com muita maestria em relação desse abuso das crianças aí, que é uma coisa inaceitável, não tem nem o que falar. Parabéns, Estevão. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Eu quero, presidente. Discutir o projeto, vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, primeiro parabenizar o vereador Estevão pela iniciativa, parabenizar o pastor Éder também por estar à frente do projeto, a Igreja do Evangelho Quadrangular. É um assunto que mexe muito conosco, principalmente para quem é pai, para quem é mãe, para quem tem filhos. Eu vou pincelar um pouquinho da fala do Estevão, quando nós estávamos conversando um pouco antes. Eu não sei, Estevão, o que eu faria se eu soubesse que tivesse acontecido isso com meus filhos. Eu não sei do que eu seria capaz. Porque uma atrocidade dessa, eu acho que não ficaria muito bom para o lado desse canalha. O lado desse canalha, é o mínimo que eu posso dizer. E eu ouvi o relato do doutor Rafael, é mais perturbador ainda, doutor. Porque eu não consigo imaginar o senhor como médico ter que fazer isso, passar por isso pelas mãos do senhor, no pronto-socorro, uma criança violentada. E aí o senhor falou das nossas leis, mas até no mundo do crime, esse cara não tem perdão, porque nós ouvimos falar por aí, porque se ele vai para a cadeia, se um estuprador é preso, ele tem que ser preso em cela separada. Porque nenhum bandido perdoa um canalha desse. E aí, pastor Éder, o senhor me perdoa, Estevão, você me perdoa também discordar de uma fala de vocês.
Eu não acredito que isso é doença. Isso não é doença. Isso é uma falha de caráter. E contra isso, nós temos sim que criar leis mais rígidas, que possa punir um bandido, um cafajeste, um canalha, que tem coragem de fazer isso. E aí eu me pergunto, vereador Estevão, perto do seu projeto, que você falou que é pequeno, que ao meu olhar é grande. Se for comparar a luta, eu comparo o seu projeto como Davi e esse problema Golias, que nós vamos vencer. Nós vamos vencer. E eu sempre aprendi isso com o meu pastor, o bispo César, que nós temos que matar as pequenas raposas. Que são elas que destroem uma lavoura inteira. Então eu acho esse projeto seu, apesar de olhar hoje com um olhar sendo pequeno, não, mas é de grande valia. Então venho aqui parabenizar o senhor pela propositura. Fiquei muito honrado de ser o relator na Comissão de Direitos Humanos e conversar com a comissão sobre esse assunto, poder contribuir com esse projeto, né? E dizer que nós temos sim que defender as nossas crianças. Nós não podemos aceitar isso no nosso município. Existem pautas aí, ideologia de gênero, várias coisas que querem destruir a ingenuidade das nossas crianças, que querem tirar o direito das nossas crianças de serem crianças, transformá-las em adultos muito rápido, porque esse pensamento tem que ser para adulto. E aí, quando vem um projeto dessa importância, vereador Estevão, eu me sentiria, e me sinto hoje, muito honrado em votar, e pode contar com esse vereador para você precisar de política pública para defender as crianças de Limeira, porque nós, como cristãos, temos essa obrigação de defender as crianças, de defender as viúvas, de defender a família. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, eu quero dar o meu parecer, é bem em cima do que falou o vereador. O estrupador, numa cadeia, ele tem que ficar, se não me engano, chama corró, cela separada, porque nem aceito pelos detentos eles são. Haja o tamanho da atrocidade que é você mexer, bulir, tocar, falar por uma criança. Eu que sou hoje avô, de novo, vereadora Érica, de 4 netas, sei quão importante é o pai e a mãe explicar, quase que tirar a inocência da criança para poder fazer a explicação desde criança. Quando no meu tempo, a gente era criança, até uns 15 anos quase, né? Brincava na rua. Agora você vira adulto, me parece com 3, 4 anos, que já tem que saber as coisas, porque existia antigamente, era diferente, né? Aliás, quando existia, já acabava na hora, porque a pessoa já era morta. E também não sei qual seria a minha atitude, eu sendo conhecedor da palavra de Deus e sendo até contrário à pena de morte, se eu mesmo não mataria a pessoa. Não sei. Tem que perdoar. Não sei até onde o perdão da gente vai quando a gente passa por uma situação dessa. Tive minha filha que, por uns tempos, trabalhou como missionária, e quando ela foi numa favela lá, com uma menininha de 7 anos, ela falou: tia, esse meu vizinho aqui, ele abusa de mim, mas se eu contar, ele falou que vai matar a minha família. Então ainda faz um terror na cabeça da criança, a ponto da criança, logicamente, esconder ou até ter vergonha ou ter medo pelo pai e pela mãe. A criança pode até apanhar do pai e da mãe, fazer tudo, mas na hora de ter que ter separado, ela prefere ficar com o pai e com a mãe, porque ela tem vínculo. Então, quando você toca no pai e na mãe da gente, você está tocando em coisa sagrada para a gente, que é o filho. Então, a criança, às vezes, passa aquilo por 5, 10, 15, 20 anos. E pessoas adultas também são enganadas por outras pessoas. Tivemos uns casos aí de uma pessoa que fazia uns trabalhos aí, não vou nem citar o nome, porque não merece nem ser falado, que usava
do que ele conhecia para abusar de pessoas. E aí já está com 30, 40, 100, 200 mulheres que foram abusadas, violentadas por essa pessoa. Fora o que ele matou ainda, né? Então, vereador Estevão, parabéns. Nunca é pouco o que a gente pode fazer com leis. E quando a gente é eleito, às vezes as pessoas falam, dá nome de rua, dá nome disso, põe cartaz aqui. Mas nós temos que lembrar e fazer que as pessoas conheçam o Disque 100 e o Disque 181. E porque a gente sempre pensa que com a gente nunca acontece nada. E Deus queira que não aconteça mesmo. Mas se com alguém acontece, nós temos que estar prontos para ajudar. Por isso, esse ano, agora temos eleições de conselheiro tutelar. Olha a importância dessas pessoas, e nós temos que fazer alguma coisa. Que seja feito sempre alguma coisa em favor das crianças inocentes, que não têm ainda a palavra e não têm ainda no que se apegar. O que se apegar. E muitas pessoas, até mulheres, vereadora Érica, do trabalho das mulheres aqui, que são violentadas e nem têm coragem de denunciar, tamanha vergonha que tem. Nós estamos falando de mulheres de 30, 40, 50 anos. Tem vergonha. Sem falar de idosas, né? De muito mais idade. Ainda mais uma criança. Uma criança. Que quando vejo minhas netas, vejo uma inocência do tamanho, aliás, sem tamanho. E o cidadão que não tem a coragem nem de perto chegar. Nem de perto chegar. Porque não sei o que a gente é capaz. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, vai à votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. Está aprovado o projeto de lei 101/18, com as emendas e subemendas aprovadas por todos os vereadores presentes no plenário. Eu quero justificar, senhor presidente. Só um minuto, vereador. Encaminhe-se à Comissão de Constituição e Justiça e redação para a elaboração da redação final. Lembrando que o presidente não vota, mas se votasse, com certeza, vereador Estevão, votaria a favor com louvor. Para justificar o voto, vereador Newton Santos. Me levanto mais uma vez para parabenizar o grupo que esteve aqui apoiando todo o trabalho feito aqui nesta casa pelo vereador Estevão Nogueira. Eu votei sim, porque acredito piamente que é crime a pedofilia, o abuso sexual às crianças. Infelizmente, há algumas frentes tentando implantar que a pedofilia é doença, mas nós não podemos de maneira alguma concordar. Outro dia eu vi um programa na Rede Globo, que aquela apresentadora que era Fátima Bernardes, apresentando um programa e dando toda a ênfase que é uma doença. E isso não seria diferente se não fosse apresentado pela Rede Globo, que hoje apresenta tanta porcaria na televisão para mudar o pensamento das pessoas. E quem pensa ao contrário, não tem nenhum problema. Só que se você ficar pensando assim, daqui 20, 30 anos, a pessoa que acha que isso é uma doença vai ter que aceitar um marmanjão chegar na casa dela e pedir a filha de 9 anos em namoro. Um rapaz de 40, de 30, pedir a filha dele em namoro. Ele vai falar, não, é uma doença, eu vou ter que aceitar. Então, nós não podemos aceitar, porque é para esse fim, para esse mal, que infelizmente caminha algumas frentes nesse mundo. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja? Eu quero, senhor presidente.
Justificar o voto, vereador Cleiton Silva. Rapidamente, só para dizer parabéns ao grupo. Como eu disse, conte com esse vereador. Vou conversar muito com o vereador Estevão, para que a gente possa fazer mais políticas públicas em relação a isso. Só para complementar o que o vereador Pastor Newton disse, é por isso que eu disse que eu não acredito que é doença. Porque existe realmente essa frente, pastor, que quer trocar de crime para doença, quer descriminalizar o aborto, a pedofilia. E aí não é só a Globo, não. Todos os canais da Globo, no Viva, no Multishow, estão abordando todos esse assunto para descriminalizar a pedofilia. E aí nós vamos deixar as nossas crianças à mercê desses, para mim, canalhas. Eu não vou deixar de chamá-los. São todos canalhas, 40, 50, 60 anos. E essa pauta de ideologia de gênero que, infelizmente, quer deturpar a vida das nossas crianças. E nós temos, sim, que fechar essas brechas para que nós possamos colocar dentro do nosso conceito, como família, como criança, os valores morais que, infelizmente, essa mídia podre que o senhor falou que é a Globo está querendo implantar no nosso país. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja justificar o voto? Eu desejo. Para justificar o voto, vereador Estevão Nogueira. Senhor presidente, eu quero agradecer a todos os vereadores que votaram favorável nesse projeto, um projeto que nasceu, né, agora ele precisa ser, precisamos dar corpo a ele, e como eu aprendi muito com a vereadora Érica Tanque, que vai atrás dos projetos para se concretizarem, eu quero anunciar que o meu gabinete vai estar fazendo um modelo dessa placa, juntamente com o projeto Poder para Mudar, Diga Não à Pedofilia. Vamos deixar esse modelo à disposição para todos os estabelecimentos, inclusive vamos fazer o encaminhamento de quando sancionado a lei, vamos fazer o encaminhamento para todos os estabelecimentos que configuram no projeto para que tenham essa placa em seus estabelecimentos colocados o quanto antes, para que o projeto de fato seja executado e as pessoas passem a reparar e a se conscientizar que é necessário denunciar e não fechar os olhos para uma realidade que de fato existe. Existem inúmeros relatos, o Éder já nos disse alguns, a vereadora disse alguns também, pastor Newton, Cleiton, e eu agradeço a todos que se manifestaram na discussão e na justificativa desse projeto. Eu quero dizer que esse grupo que está aqui, agora ele está um pouco reduzido, mas é um grupo de centenas de pessoas que estão imbuídas no projeto a fazer a conscientização das pessoas. Não é só conscientizar, é também amparar, e inclusive eu quero dizer quais são as ações do projeto Diga Não Pedofilia, para que as pessoas conheçam. Então não é só a conscientização, é o amparo, é aquela palavra, é aquele direcionamento que as pessoas envolvidas, quando são acometidas por esse crime, então, todo esse pessoal está capacitado para dar todo o respaldo e direcionamento a essas mães, pais responsáveis e também às crianças. Então, eu agradeço imensamente a vocês que são a linha de frente do trabalho, que é mesmo ajudar todas essas pessoas. E aqui no Legislativo, nós tentamos fazer a nossa parte, criando políticas públicas para que o bem maior nessa causa, que são as crianças e adolescentes, elas sejam protegidas. Muito obrigado a todos. É só isso, presidente. Para justificar o voto, o vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, público presente,
queria justificar meu voto e parabenizar o vereador Estevão pela sua iniciativa, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu amor à causa dessa casa. E gostaria de dizer que hoje todos os vereadores dessa casa estão dizendo não à pedofilia. O poder legislativo está dizendo não. Isso quer dizer, a Câmara Municipal de Limeira está a favor, está dando exemplo, e que isso vai se tornar um exemplo, não só para a cidade de Limeira, mas para o estado de São Paulo, para o Brasil e para o mundo. Então, nós temos que realmente fazer o nosso papel. E você, através do seu projeto, traz essa casa, esse privilégio de poder contribuir e dizer não. Todo esse legislativo. E eu quero parabenizar também ao grupo, ao Éder, que também faz parte e que vocês participam dessa luta. É uma luta, é um trabalho, é um ideal e é um instrumento que Deus está fazendo e usando a cada um de vocês, e que vocês continuem com força, porque vão aparecer as dificuldades, vai aparecer gente querendo derrubar, porque hoje a sociedade quer convencer que o certo é errado e que o errado é o certo. E nós temos que caminhar e fazer o que é certo. Parabéns mais uma vez, e com muito orgulho hoje nós pudemos votar. E vai ficar marcado aqui nessa casa, presidente, para a história da Câmara Municipal. E seria interessante, presidente, se nós pudermos tirar uma foto junto com o grupo, para poder ficar registrado aqui na Câmara Municipal de Limeira. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo, eu vou suspender os trabalhos por 1 minuto, para a gente poder fazer a foto oficial. Peço que os vereadores se perfilem aqui na frente para a gente fazer a foto oficial. Estou caprichando as palavras difíceis. Está suspensa a sessão por 1 minuto. Existe matéria para ser lida, senhor presidente. Matéria para ser lida com o primeiro secretário, Jorge de Freitas. Urgência especial número 8/2019. Projeto de lei complementar número 3/2019, requerimento. Requeremos, com fundamento na letra B do inciso 1 do artigo 92 do Regimento Interno desta Câmara Municipal de Limeira, que o projeto de lei complementar número 3/2019, de autoria do Prefeito Municipal de Limeira, que altera dispositivos da Lei Complementar 820, de 10 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Limeira, cria os cargos em comissão e as funções gratificadas necessários da nova organização e da outras providências. Deverá tramitar sob o regime de urgência especial, conforme dispõe os artigos 190 e seguintes do Regimento Interno. Justificativa. O projeto de lei complementar número 3/2019, de autoria do Prefeito Municipal, que altera dispositivos da Lei Complementar número 820, de 10 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Limeira, cria os cargos em comissão e as funções gratificadas necessárias da nova organização e da outras providências. Necessita de regime especial de tramitação, pois é matéria de relevante interesse público, razão pela qual requer aprovação célere por parte dos nobres vereadores desta egrégia Casa de Leis, vestindo assim perfeitamente a hipótese prelecionada no artigo 91 do Regimento Interno. Plenário vereador Vitor Bertolã, aos 8 dias do mês de abril do ano de 2019. Segue assinado pelos seguintes vereadores: Sidney Pascotto, vereador Wagner Barbosa, vereador Mir do Lanche,
vereadora Érica Tanque, vereadora doutora Mayra, vereador doutor Rafael Camargo, vereador Estevão Nogueira, vereador José Roberto Bernardo, vereador Toninho Franco, vereador Helder do Táxi. O requerimento de urgência especial está formalmente em ordem e não comporta discussão, apenas encaminhamento de voto. Não havendo encaminhamento de voto, o requerimento vai à votação. O painel está aberto para votação de urgência do projeto de lei complementar 3/19. Está encerrada a votação. O requerimento de urgência especial foi aprovado por 14 votos favoráveis e 5 votos contrários. Nomeio o relator especial, o nobre vereador Estevão Nogueira. A sessão está suspensa por 30 minutos para elaboração. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Zé D'Amix. Faço o requerimento, senhor presidente, nobres colegas, para que seja suspenso o requerimento, seja suspenso o intervalo de 30 minutos. O pedido do vereador Zé D'Amix precisa da anuência dos líderes. Vereador Zé D'Amix. Sim. Vereador Toninho Franco. Sim, presidente. Vereador Marco Xavier. Sim. Ao primeiro secretário para a leitura. Primeiro secretário para a leitura do parecer especial. Egrégio plenário da Câmara Municipal de Limeira. Parecer. Processo 921/2019. Interessado, excelentíssimo prefeito municipal de Limeira. Assunto: projeto de lei complementar número 3/2019 altera dispositivos da lei complementar 820 de 10 de dezembro de 2018 que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, cria os cargos em comissão e as funções gratificadas necessários da nova organização e da outras providências. E a emenda número 23/2019, protocolada sobre o número 1850/2019. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Limeira, relatório especial. Nobres colegas, no uso e desempenho de minhas funções legais e regimentais, procedi ao exame da presente emenda em epígrafe. A matéria não pode prosperar, eis que é ilegal e inconstitucional, pois invade competência específica do Poder Executivo. É o meu parecer desfavorável à presente emenda para ser devidamente conhecido pelos demais excelentíssimos senhores vereadores desta excelsa Câmara Municipal de Limeira. Plenário vereador Vitor Bertolão, aos 8 dias do mês de abril do ano de 2019. Relator especial, vereador Estevão Nogueira. O projeto está apto para ir à votação. Projeto de lei complementar número 3/19, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que alteram dispositivos da lei complementar número 820, de 10 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Limeira, cria os cargos em comissão e as funções gratificadas necessários da nova organização e da outras providências. O projeto está em discussão o projeto de lei complementar número 3/19. Algum vereador deseja discutir? Desejo, senhor presidente. Para discutir o projeto, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, votamos há algum tempo um projeto que foi necessário ser enviado a essa casa. Sei que muitos vereadores têm problema com o regime de urgência, mas assim o foi. E temos algumas correções que teremos que fazer numa lei já aprovada
e que temos a chance de consertá-la no momento. Trata-se de erros ou omissões. Eu estive dando uma olhada. Por exemplo, acrescenta a tabela 2, que estava faltando, não a tabela em si, mas a citação. Serão fixos, por exemplo, no artigo 25. Coloca a diversidade, foi dentro da divisão de expediente, foi 2 vezes citados a própria divisão de diversidade. Acrescenta setor de licitação, setor de contratos dentro das divisões respectivas. Troca, por exemplo, gabinete do secretário, coloca a palavra gabinete. Acrescenta setor de projetos e patrimônios históricos. São pequenas alterações que devem ser feitas para que a gente possa ter a lei realmente de acordo. E fora algumas colocações que são referentes a números, por exemplo, no artigo 12, que o FG 20 vai para a FG 2, percebe-se que houve um erro da digitação de 0, e assim vem uma lista de 20 para 2, de 20 para 2, de 3 para 16, 16 para 3, 10 para 1, 3 para 7, 5 para 4, 1 para 5, 5 para 6, enfim. Todos os vereadores, com certeza, fizeram essa análise, não vou ter que ficar aqui repetindo. É apenas uma forma aqui proposta pelo Executivo para que agora possamos ficar com a legislação já aprovada por essa Casa de forma correta, dando a estrutura da Prefeitura, o que é realmente necessário para o bom andamento dos trabalhos, isso no que consta aos funcionários comissionados e também às funções gratificadas. Então, aqui peço, em nome não só do Executivo, mas da cidade, para que possamos resolver essa questão e temos, finalmente, uma estrutura adequada ao nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadores e vereadoras. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo... Eu quero, senhor presidente. Para discutir o projeto, vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, primeiramente, só para lembrar como foi a tramitação desse projeto, vereadora Érica. Um projeto de 600 folhas, que foi trazido para ser votado no mesmo dia, não passou por nenhuma comissão, não tivemos nenhum parecer, infelizmente tivemos que votar às escuras, e eu me lembro muito bem desse dia. Esse plenário estava lotado de comissionado do prefeito. A mando de quem, não sei, mas estava lotado de comissionado da prefeitura. E eu me lembro muito bem que quando, na minha primeira fala desse projeto, eu falei que nós deveríamos ter tempo para analisar esse projeto, porque poderia haver falhas. Fui achocalhado, fui vaiado, e eu disse que poderia ter falhas. Cadê eles aqui agora? Por que o prefeito não mandou ele aqui agora? Aliás, por que o prefeito não vem pedir desculpa a essa casa? Mandar um projeto dessa forma? Os comissionados não têm culpa. Foi a mando de alguém. Mas cadê o prefeito para me pedir desculpa para essa casa? Tem coragem de ir na mídia, semanas depois, falar que o projeto tinha 2 ou 3 erros formais? Tem mais de 20 erros. Mais de 20 erros. Que votamos às escuras. Me desculpa, vereadora Érica. Não são correçõezinhas, não. São correções importantes. São correções importantes, pelo que eu vi. Mas eu vou votar contra porque eu sou contra o projeto. Inclusive, estou até vendo uma forma de ir ao Ministério Público novamente. Contra esse projeto. Porque não é possível. Nesse projeto cria um assessor particular do prefeito.
O que ele quer, senhores vereadores? Mordomo? Ele quer um mordomo para atender ele? É isso? Assessor particular do prefeito? Funcionário público é para trabalhar em prol da população. E não em prol do bel prazer do prefeito. É brincadeira isso. Então nós temos sim. Eu, particularmente, tenho uma aversão a regime de urgência, principalmente quando nós não podemos ver o projeto. Do Estevão já justifica, esse projeto já faz muito tempo que está aqui na casa, um projeto importante, tínhamos que ter votado. Agora, quando não temos tempo, votar confiando no secretário, e aí depois me vem um outro projeto desse, aí sim, falamos alguns meses atrás de honra dessa casa. Será que isso não fere a honra dessa casa? Fica aí minha pergunta. E graças a Deus que eu votei contrário a esse projeto, senão eu ia até contra os meus princípios. Porque o prefeito Mário Botion está criando um setor de diversidade, foi a emenda que eu apresentei, que infelizmente foi derrubada. É dentro desse setor que vão falar que pedofilia é doença, é dentro desse setor que vão querer colocar ideologia de gênero dentro das escolas, o qual em 2015 teve um debate amplo, e graças aos nossos irmãos católicos, que eu agradeço de antemão, e aos evangélicos que lutaram contra isso dentro das escolas. É dentro desse setor que vai ser desenvolvido tudo isso dentro dessa casa. Então, graças a Deus que eu votei contrário. Graças a Deus que eu não confiei, senão eu ia ter que votar contra os meus princípios. Aí sim eu teria que dar explicação aos meus eleitores, pelo qual eu vim aqui, com a bandeira de lutar contra isso em prol da família. E é dentro desses setores. Quando eu falo de raposinha, é dentro desses setores. E aí eu queria saber, já fiz essa pergunta, o prefeito Mário Botion, dias atrás, qual que é a ideologia que ele quer para a nossa cidade? É essa que destrói a família? É essa que deixa vulnerável as nossas crianças? Então não tem como, não vou votar favorável e peço, senhor prefeito, tenha mais respeito com essa casa. Principalmente quando for mandar projetos de lei dessa magnitude, aonde no mínimo, 28 erros tem, porque são 28 artigos corrigindo uma lei, o qual nós não temos tempo e temos que confiar no secretário que vem aqui e fala 20 minutos, atrapalhando todo o trâmite do expediente, onde não dá tempo de ler requerimento, não dá tempo de ler moção, e vem aqui atrapalhar 20 minutos, e depois fazer, me desculpa, essa palhaçada de querer corrigir. Dá tempo para as comissões? Dá tempo para que seja discutido nessa casa? Então fica aqui meu repúdio. E, prefeito, no mínimo, você deveria pedir desculpa a essa casa. Desculpa de ter mandado um projeto com tantos erros. E ainda ter falado na mídia que eram alguns erros. Então fica aqui meu repúdio. E o meu voto contrário a esse projeto, porque desde o começo já deveria ter sido discutido e não ter sido aprovado da maneira que foi. Até porque, senhor prefeito, o senhor não tem direito de ter mordomo, não. Todo servidor é para servir a população de Limeira, e não ao senhor. Obrigado, senhor presidente. Desejo discutir, presidente. Na discussão, o vereador Dr. Anderson Pereira. Senhor presidente, quero cumprimentar... Só um minutinho, só antes de o senhor ter a palavra, eu quero prorrogar a sessão até o término da votação dos projetos da pauta. Obrigado, presidente. Volte nos 10 minutos novamente, que eu atrapalhei, por favor. Cumprimento Vossa Excelência, presidente, agradeço, é um prazer ser interrompido por Vossa Excelência, caros pares. Eu gostaria também de ter visto a presença dos comissionados aqui no plenário dessa conspícua casa, principalmente para ver o desrespeito com o qual o vereador Cleiton Silva acaba de lançar mão aos tão nobres servidores que colaboram com o desenvolvimento
administrativo da Prefeitura Municipal. E quando Vossa Excelência, com o devido respeito, com a devida vênia, vereador Cleito, tratam dos funcionários que estiveram aqui, eu tenho absoluta certeza que eu não votei esse projeto lá atrás pressionado. Eu tomo a liberdade de consultar os demais pares para saber se votaram aquele projeto sob pressão. Já que Vossa Excelência voltou lá aos dias em que nós apreciamos, discutimos e votamos esse projeto, eu quero refrescar um pouco a memória de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência costuma usar essa tribuna para fazer sua politicagem, e que não tem dado certo. Isso aqui não é palco de politicagem, não. Isso aqui não é palco de política eleitoreira. Vossa Excelência pode curtir seu desespero em outro lugar, mas não aqui. Aqui é um parlamento, é a casa do povo. Quando nós votamos esse projeto, não sei se Vossa Excelência se lembra, mas nós tínhamos, sim, um plenário repleto de funcionário comissionado aqui, preocupado, sabe com o quê? Com o emprego de cada um deles. Com o sustento da família de cada um deles. Lá não tem nenhum aspone trabalhando, porque nós aqui estamos fiscalizando. Quando Vossa Excelência fala que o prefeito vai ter mordomo, eu vou te dar um conselho. Exonera os seus 3 assessores do seu gabinete lá e trabalha sozinho, porque o senhor acha que o senhor não precisa. Pede exoneração do seu chefe de gabinete, pede exoneração dos seus 2 assessores e trabalha sozinho. Ou Vossa Excelência tem mordomo também? O senhor precisa parar com isso, o senhor precisa respeitar cada vereador que está aqui nesse plenário, o senhor precisa respeitar o executivo, o senhor precisa respeitar até os eleitores que deu voto para o senhor. Nós não podemos mais compactuar com isso, presidente. Vossa Excelência já colocou aqui, nos anais dessa Casa de Lei, vários projetos com vício formal que precisou ser consertado. Ou não foi? Foram vários, foram muitos. Principalmente aqueles em que Vossa Excelência costumava fazer sua politicagem, sua política eleitoreira. Ora, vamos deixar de uma demagogia aqui, presidente. Veja só quais foram os vícios, quais foram os erros que a vereadora Érica citou. Nós tínhamos aqui vários comissionados desesperados, sabe por quê? Porque o próprio Ministério Público, que Vossa Excelência, vereador Cleiton, cita que vai denunciar, foi quem entrou com uma ação civil pública, veio uma ordem judicial. A prefeitura tinha prazo, presidente. O prefeito tinha prazo para fazer as adequações à lei, tinha necessidade de urgência, porque senão nós iríamos ter que exonerar todos aqueles comissionados que aqui estavam, e aí você sabe onde que explode a bomba? Aqui. Aí vem fila de população aqui dizer a prefeitura não tem servidor, o setor de tributação não tem servidor. Ora, se foi criado o setor de diversidade, que assim seja. O senhor sabe o que rege o país onde o senhor vive? Constituição Federal. O senhor sabe o que a Constituição Federal diz? Princípio da igualdade, artigo 5º. Vai estudar. O senhor não quer ser vereador? Vai estudar. Estuda a lei. Aí o senhor assume a tribuna, o senhor fala o que o senhor quiser falar. Mas não desrespeita a lei, pelo amor de Deus. A nossa obrigação é cumprir a lei, é fazer lei. É respeitar as formalidades da lei. Que assim seja, que tenham todos os setores necessários para o desenvolvimento da cidade. Desculpa, presidente, mas é que eu não sou obrigado a ouvir isso, porque eu aprovei a lei, eu tenho certeza que eu colaborei com o desenvolvimento administrativo da prefeitura, da cidade, e eu quero convidar os pares para que nós possamos corrigir esses pequenos lapsos que foi apresentado, para que nós possamos atualizar o sistema administrativo da prefeitura, respeitando a ordem judicial que partiu de lá. Obrigado, presidente.